Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência ao ler o livro Risíveis Amores, que é o livro da República Tcheca, do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Então, vem comigo! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Gente, finalmente, depois de 84 anos, eu volto para poder falar, né, ou dar continuidade ao desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Pessoal, eu vou chegar pra cá. Ah, tava aparecendo a tomadinha do ring light ali, gente. Já tirei de cena. Vamos continuar. Então, eu sei que eu não tô conseguindo mais fazer o desafio Volta ao Mundo em 50 livros todos os meses. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, mas pessoal, nesse meio tempo, né, desde que eu comecei o desafio, já tem uns 2 anos, eu comecei a trabalhar muito nos últimos meses, sabe? Graças a Deus, na verdade, entraram muitos alunos e eu dou aula particular de inglês, então assim, os meus dias estão tomados por aulas e eu tenho lido só nos intervalos, entendeu? Às vezes eu tenho assim 4 alunos de manhã, almoço, aluno à tarde e aluno à noite. Eu tenho, às vezes, 1 hora de interrupção entre o almoço e o próximo aluno. Às vezes eu tenho 2 horas. Segunda e quarta eu tiro um tempinho pra mim e consigo ir na aula de yoga, que é uma coisa que tá me deixando muito mais tranquila, tá me fazendo muito bem. Mas aí eu faço yoga segunda e quarta de 8 às 9. Aí já tenho outros compromissos, né? Dou aula na hora do almoço, na quarta-feira. Então, assim, meus horários são bagunçados porque cada dia eu tenho um grupo de alunos diferente, então eu não tenho um trabalho que eu possa dizer assim, eu trabalho de tal hora a tal hora. Cada dia é um horário diferente, então assim, tem dias, igual segunda-feira é o dia que eu mais tenho tempo pra ler, mas eu também tenho que resolver outras coisas, né? Então assim, pessoal, me perdoem por estar atrasando tanto assim o nosso desafio, mas é por uma boa causa, porque eu estou trabalhando, tá? Não é porque eu estou enrolando, não. Então, demora muito mais para terminar um livro quando você tem pouco tempo, né? Se eu leio, às vezes, 1 hora por dia, tem dia, igual segunda-feira eu consigo ler durante 2 horas, mas tem dia, igual quinta e sexta, eu tenho zero horário de leitura. Sábado eu trabalho meio-dia até meio-dia, então aí sábado eu tenho que resolver as coisas também aqui de casa, porque além de tudo sou dona de casa, né? Tem que arrumar a cozinha, tem que varrer casa, tem que tirar pó. Eu ainda tenho o privilégio de ter uma pessoa que me ajuda aqui, mas ela me ajuda a cada 15 dias, ela vem aqui em casa 2 vezes no mês. Então assim, gente, a casa ela não fica limpa 15 dias, né? Então, tipo assim, a pessoa que me ajuda, ela vem aqui numa sexta-feira. Quando já é domingo, já tem coisa pra limpar de novo, né? E aí, segunda-feira tem que limpar de novo e assim por diante. Então, é por isso que o desafio está atrasando, mas está aqui o livro deste mês ou mês. Agora eu não vou falar mais sobre o mês do desafio, eu vou falar só sobre o país. Este livro aqui é o livro da República Tcheca, tá? Nós estamos agora na Europa. No nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros, já passamos pela Ásia, já passamos pela África, já passamos pela Oceania, agora estamos na Europa. Depois da Europa, vamos para a América e vamos terminar o nosso desafio no livro do Brasil, Literatura Brasileira. Então, vamos falar aqui como foi a minha experiência ao ler esse livro, né? O livro chama Risíveis Amores, o autor é o Milan Kundera. Ele sai aqui no Brasil pela Companhia de Bolsa, que é um selo da Companhia das Letras, né? Então, essa edição é uma edição mini pequenininha, ó, comparado com a minha mão. É uma edição de bolsa, então não tem orelha. Mas a fonte é confortável, ó. É bem tranquilo de ler. O papel é papel pólen, mas é papel Pollen Soft da Suzano. É um papel muito gostoso. Pra mim, papel Pollen Soft é o melhor papel. E assim, pessoal, o que dizer deste livro? Eu comecei esse livro amando demais, demais, demais. Eu amei o primeiro conto, gostei muito do segundo e do terceiro conto, mas daí o negócio ficou meio tipo... É muito difícil você ter um livro de conto que é unânime, sabe? E
esse aqui não foi um deles, assim, não foi um dos livros de conto que eu gostei de todos os contos, assim. Mas esse aqui tem uns textos meio arrastados no meio, assim, sabe? Mas sobre o que é o livro? Esse livro do Milan Kundera, ele é um artista muito famoso, né? Ele resolveu escrever histórias curtas sobre... E ele aglutinou essas histórias sobre o mesmo tema. E o mesmo tema é amor, ou relacionamentos amorosos. Mas, como o próprio título diz, Risíveis Amores, são amores que você iria rir desse tipo de amor. Que, pelo ponto de vista do autor, do jeito que ele escreve as histórias, fica bem claro que ele não concorda muito com o que essas pessoas estão fazendo naqueles relacionamentos. Da minha opinião, né, o que eu entendi lendo esses contos é que parece que o Milan Kundera, ele fez uma crítica aos relacionamentos amorosos. E aí ele colocou aqui 7 tipos de relacionamentos amorosos, porque são 7 contos, cada conto vai falar sobre relacionamentos amorosos diferentes. Dois deles têm um personagem em comum, que é um médico. Ele aparece no 4º conto, se eu não me engano, e depois ele aparece de novo no 6º conto, tá? Deixa eu pegar aqui a lista com os nomes, ó. O primeiro conto é o Ninguém Vai Rir. O segundo conto é o Pomo de Ouro do Eterno Desejo. O terceiro é o Jogo da Carona. O quarto é o Simpósio. O quinto, que os velhos mortos cedam lugar para os novos mortos. O sexto é o Dr. Havel, 20 anos depois. Então, esse Dr. Havel é o personagem comum nesses dois contos, no Simpósio e no Dr. Havel, 20 anos depois. E o último é Eduardo e Deus. Então, ele põe ali personagens e o tipo de amor que esses personagens expressam, mas ficou muito claro, pelo menos pra mim, que ele tá colocando aquilo ali como uma forma de crítica, sabe? Ele não concorda muito com esse tipo de jeito de expressar o amor. Ou será que isso que aqueles personagens consideram amor é amor mesmo? Eu acho que fica essa dúvida. E eu gostei muito de alguns narradores. Os narradores dos contos são diferentes, mas uma das características, assim, na maioria dos contos, o narrador meio que conversa com o leitor, sabe? Tem umas interrupções, assim, que o narrador chama o leitor, ele fala assim, veja bem, caro leitor, ou você que está aí. Tipo, ele meio que dialoga em alguns momentos. Alguns contos têm esse narrador que chama mesmo explicitamente o leitor para a leitura, para a história. Mas o que eu acho que une todos esses contos é a crítica do autor para esses amores desajustados, ou para esses tipos de relacionamento que os personagens consideram amor, mas que não parece amor, sabe? E assim, o título fica muito claro que é um tipo de amor risível, é um tipo de amor que você vai rir quando a pessoa falar assim, mas é assim o meu relacionamento e eu amo essa pessoa. E daí você fala assim, tá de brincadeira que você ama mesmo essa pessoa tendo esse tipo de atitude, esse tipo de relacionamento. Eu senti que é meio essa atitude do autor, sabe? Tipo assim, não acredito que essas pessoas que estão nesse tipo de relacionamento esquisito, risível, consideram isso amor. Então, esse é meio que um resumo do Risíveis Amores, dos contos. É isso que vai unir. Então, são todos tipos de relacionamento meio disfuncionais, sabe? Ele critica, ora, o homem da relação. No conto do Simpósio, ele meio que critica todos os personagens, mas tem 2 personagens mulheres ali que tem jeitos também meio deturpados, assim, de demonstrar que amam, sabe? Ele vai falar muito aqui de traição, de infidelidade, vai falar também de pessoas que estão naquele relacionamento, mas que não se tratam tão bem, que não levam tanto a outra pessoa em consideração. Então, é realmente uma crítica aos relacionamentos conturbados, aos relacionamentos que, se você for mesmo botar uma lupa ali, aquilo ali não é amor, sabe? Mas para aquelas pessoas, para aqueles personagens dentro do relacionamento, eles consideram amor. Mas pra gente que tá de fora, tanto às vezes o narrador quanto
acho que a opinião do autor e até a nossa opinião pra gente que tá de fora, olhando pra aquele relacionamento com o olhar de fora, fica meio claro de que, tipo, tá, essas pessoas consideram que isso é amor, mas não tá certo, né? Tipo assim, algo de errado não está certo neste relacionamento. E é meio que por aí, sabe? O primeiro conto eu gostei muito. O título é Ninguém Vai Rir, e aí conta a história de um professor que tem uma namorada, e esse professor, ele escreve alguns pareceres, alguns artigos para algumas revistas. Tem uma revista que não gosta dele, que não publica nada dele, mas que tem um cientista que queria publicar uma coisa nessa revista, e essa revista que não gosta desse professor, dos pareceres ou artigos desse professor, diz para esse cientista que, olha, a gente só vai publicar a sua tese, né, a sua pesquisa, se esse professor, que é o personagem principal, escrever um artigo falando que gostou da sua pesquisa, da sua obra. Só que essa revista tem um relacionamento muito ruim com esse professor. Esse professor nem gosta dessa revista, dessa revista dele. E aí fica esse cientista correndo atrás, nessa pessoa correndo atrás desse professor, que é o personagem principal, para ele escrever um parecer sobre toda a pesquisa, né? Ele fez uma pesquisa extensa, aí ele leva lá para esse professor, aí esse professor fica meio sem graça de falar que, olha, eu não quero escrever porque eu não gosto dessa revista, ela nunca publicou nada minha, eu não vou escrever para essa revista, né? Tipo, eu não vou escrever um parecer sobre essa obra para essa revista. Ele fica meio sem graça. E daí meio que ele dá a entender de que ele não vai publicar, mas ele fala assim, tipo, olha, eu vou dar uma olhadinha, sabe assim, quando a gente dá aquela desculpa, eu vou dar uma olhadinha no seu texto, eu leio assim, mas meio que dando a entender de que, olha, não vou escrever sobre. Ele meio que tenta fazer isso, mas essa pessoa, esse cientista, cisma que esse projeto grandioso, esse texto, essa publicação que ele quer mandar para essa revista, né, que seja publicado, é a obra da vida desse cientista, e daí ele fica correndo atrás do professor o tempo todo, e o professor começa a sair, tipo, dá desculpa, mudou as aulas dele de horário, pediu pra secretária não publicar lá na faculdade, ele é professor universitário, pediu pra secretária não publicar na faculdade que mudou o horário, ele contou em off só pros alunos, e aí ele tem essa namorada, só que a gente tem que pensar quando que esse texto, né, foi escrito. Eu vou até olhar aqui a data. Ele foi escrito entre 1959 e 68. E nessa época, a República Tcheca ainda era Tchecoslováquia, parte da União Soviética. E eles estavam no meio de uma revolução comunista ali, eles estavam numa sociedade que era mesmo um regime comunista, e eles não tinham muita liberdade para muitas coisas, então tinha aquela coisa dos vizinhos ficarem prestando atenção no que você está fazendo ou não. Então esse professor começou a fazer várias coisas para desviar, né, daquele cientista, e ele morava com a namorada dele. Ele era mais velho que ela, só que assim, ninguém podia saber que ela morava com ele, sabe? Ela ainda não tinha declarado que ela tinha mudado de endereço. Eles não eram casados, não era apropriado nem pra época, nem pro tipo de sociedade que eles estavam vivendo ali, né? Então, ele não podia deixar ninguém saber, mas aí acaba que nele correr desse cientista, esse cientista descobre que essa namorada mora lá, aí dá um rolo danado, aí ele bate na porta desse professor e daí descobre que a mulher tá lá, aí começa a dar vários rolos, os vizinhos descobrem que ela tá ali morando, por causa desse cientista, e aí iam denunciar, sabe? Só sei que a coisa vai virando uma bola de neve. Cada vez que o professor conta uma mentirinha pro cientista para poder não ter que escrever o parecer dele, vai prejudicando não só a vida dele profissional na faculdade, como o relacionamento dele com a namorada. E isso vai virando, vai escalonando até que ele acusa o cientista de dar em cima da namorada dele, que o cientista conta pra esposa. A esposa cisma de ir no trabalho dessa namorada dele. A esposa do cientista vai bater lá no trabalho dela. A esposa, depois do cientista, arruma uma reunião com os vizinhos todos, aquelas reuniões de bairro que os vizinhos meio que delatam uns aos outros. Tem muito disso em sociedades comunistas, assim, de essa coisa dos camaradas, né? Dos vizinhos, um
meio que sentia como obrigação tomar conta da vida do outro pra manter o bem da sociedade e tudo mais, mas nada passa de, tipo, um tomar conta da vida do outro pra poder durar, entendeu? É meio que isso que acontece. Isso vai escalonando, 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 até que acaba o relacionamento, porque assim, a namorada não aguenta mais ser perseguida pelo cientista, pela mulher do cientista, ele corre risco de perder emprego da faculdade, se eu não me lembro, se eu não me engano, ele meio que quase que perde o emprego e tal. Aquilo vai deteriorando o relacionamento dos dois até acabar. E aí termina o conto eles descobrindo que ele realmente gostava dela e que ele perdeu uma pessoa que ele gosta por ser cabeça dura e insistir até o final de que não ia escrever o parecer. E ele não escreve o parecer por ideologia, sabe? Ele lê a obra desse cientista e eu acho que a obra tem um pouco a ver com religião. E, pelo que eu entendi dos outros contos, que também tem alguma coisa de religião, na Tchecoslováquia da época, né, porque hoje é a República Tcheca, naquela sociedade, no meio da Revolução Comunista, ali no meio daquela sociedade comunista, a religião era vista como uma coisa muito errada, sabe? Não era ilegal ir à igreja, mas todo mundo condenava a pessoa que ia à igreja. Então esse professor tinha essa postura de que eu não vou dar um parecer para uma obra que tem a ver com religião, porque isso é errado, porque isso é completamente errado, não sei o quê. Então assim, ele vai falando que não, que não, que não, que não vai fazer o parecer até acabar o relacionamento. Então assim, e aí ele vai fazendo isso, vai prejudicando com todas as confusões a namorada até que termina. Aí só depois que termina o relacionamento que ele percebe o quanto ele realmente gostava dela. Mas ele não tratou ela bem ou não cuidou do relacionamento, não a protegeu de todos aqueles problemas enquanto eles estavam juntos, sabe? É meio que essa moralzinha, assim, da história. Tipo assim, ah, tá, agora que perdeu, viu que gostava. Então, assim, mas só que a leitura é muito gostosa. A leitura desse primeiro conto é muito rápida, muito gostosa. É assim, de todos os contos, é o meu conto preferido, sabe? Já tem um tempo, pessoal, tem quase um mês que eu li esse conto, então assim, se ficou um ou outro nome trocado ou profissão trocada, me perdoem, já tem um tempo, mas porque livro de conto geralmente eu vou lendo as histórias dando um espacinho de uma pra outra, mas eu gostei muito, eu lembro que foi o que eu mais gostei. O segundo, que é o Pomo de Ouro do Eterno Desejo, são dois amigos que um é casado, o outro é solteiro, divorciado, na verdade, mas o cara que é casado, ele dá em cima de todas as mulheres. Ele tem na cabeça dele que o importante é você saber o nome mais ou menos de onde que a pessoa é, para caso haja necessidade de se surgir um relacionamento com aquela pessoa, você já tem os dados ali. Meio que ele gosta de dar em cima das mulheres, mas ele não chega às vias de fato, ele não chega a ficar ou a dormir com essas mulheres. Mas ele se finge de solteiro o conto inteiro pra poder ficar dando em cima das mulheres. Ele gosta desse jogo de sedução, assim, do qual é o seu nome e de saber se a mulher teria ou não interesse por ele. E o outro que é solteiro admira muito essa atitude. Tipo assim, ele meio como se fosse um aprendiz desse amigo, que é como se fosse um profissional chavecador, entendeu? Um chavecador profissional, assim. E o cara é casado e ele ama a esposa de paixão. Tipo, o relacionamento maravilhoso da vida dele. Ele idolatra a esposa. Ele fala muito bem da esposa. Até tem uma parte que eles vão lá chavecar com umas amigas. Mas ele meio que cancela porque ele combinou com a esposa de que ele ia pra casa jogar com ela, tipo, um jogo de tabuleiro. E que ele não poderia se atrasar. Então, assim, ele gosta. É tipo um malandro, assim, ele gosta da parte de passar lábia e ele faz isso como se fosse um jogo, como se fosse um esporte, como se fosse uma meta de vida. Chavecar o maior número de mulheres possível, entendeu? E o outro personagem, um amigo, tá lá meio que aprendendo e meio que admirando essa atitude. E o conto é todo assim, eles encontrando com várias mulheres achando elas bonitas e ele meio que indo lá chavecar, descobrir o nome e tal, pra ver se ela dá uma moralzinha, mas ele
nunca leva aquilo a vias de fato, sabe? Ele sempre dá uma desculpa e acaba voltando pra mulher, assim. Ele só gosta mesmo da parte do início da sedução ali. E aí fica essa dúvida. Ele declara esse amor, assim, incondicional e diz que a mulher dele é a mulher mais perfeita, que ele mais ama e que nunca faria nada pra magoar ela, mas tá lá chavecando todo mundo, tá lá, tipo, sabe, dando em cima de todo mundo que ele vê que ele acha bonito. Então, assim, é realmente um amor? Ou é um amor risível? Eu acho que é meio que isso que o Milan Kundera quis dizer com esse conto. Tipo assim, tá, você tá num relacionamento perfeito, com a mulher perfeita, com a pessoa que você ama, mas tá aí dando em cima de todo mundo. Né? Fica meio que isso. E o Jogo da Carona, que é o terceiro conto, que são os 3 contos que eu gostei desse livro. É um casal de namorado que decide viajar. A menina, ela é muito recatada, muito envergonhada, aquela, sabe, é quietinha, toda meiguinha, e o namorado gosta muito disso nela, mas eles saem, vão viajar, vão passar uns dias juntos viajando e tal. E aí, eles resolvem fazer uma brincadeirinha de casal ali. Ela desce, ele foi, acho que foi no posto de gasolina, se eu não me engano. Eles param em algum lugar, ela desce do carro. Eu não sei se é pra ir no posto de gasolina ou pra ir em alguma loja, não lembro esse detalhe direito. Aí, quando ela vai voltar pro carro, ela começa a fingir que ela tá pedindo carona. Eles começam um joguinho ali de sedução. Ela finge que ela é uma desconhecida, mas óbvio, é o namorado dela. Ele finge que não conhece também ela, oferece a carona e os dois vão brincando ali. Só que conforme eles vão brincando nessa fantasia, eles vão falando coisas muito diferentes das próprias personalidades. Ela, que tem a personalidade que ele gosta, que é uma personalidade muito recatada e tal, ela começa a agir como se ela sempre pensou assim, fala um pouco sobre os pensamentos da personagem, e ela sempre pensou assim, como seria ser uma mulher sensual? Como seria ser uma mulher que conquista os homens? Então ela começa a atuar, a fingir que ela é uma mulher pra frente, que ela é uma mulher sedutora, e ela começa a falar coisas mais inapropriadas pra ele, e ele entra ali como o cara que deu carona, e ele era um namorado super amoroso, super fofolete com ela, e aí ele começa a vê-la agindo como uma mulher sensual, e daí ele começa a agir como um cara indiferente e um cara duro, né? Só que o que acontece? Isso vai também virando uma bola de neve. E aí, quanto mais ela finge ser sedutora, mais ele se afasta do personagem e começa a ser ele mesmo, só que ele mesmo com raiva de estar namorando uma mulher sedutora, uma mulher pra frente, com muitas aspas. Mas o que ela só tava fingindo, tipo assim, eles estavam brincando. Começou como uma brincadeira, como uma fantasia ali do casal e terminou com ele com ódio dela. E aí ele começa a criar um ódio por estar namorando uma mulher super sedutora, super pra frente, e ela achando que ela tá brincando ali ainda. E aí quando ela percebe que ele não tá atuando mais, que ele não tá mais fingindo ser aquela outra pessoa, quando ela percebe que ele realmente ficou com raiva dela tá fingindo ser uma mulher sensual, ela meio que fala, não, pera, calma, eu tava atuando, era a nossa fantasiazinha, né, tipo, eu estava só brincando, sou eu mesmo, olha, sou eu. Só que ali ele já tá com tanto ódio que ele já botou na cabeça que ela é uma mulher daquele jeito. E aí ele julga ela, ele começa a tratar ela como se ela fosse, mas se você sabe fingir ser assim, então é porque você é assim de verdade. E aí ele julga ela como uma mulher fácil, como uma mulher que provavelmente já traiu ele. Ele começa a botar um monte de coisa na cabeça que não são verdade, só porque ela tava atuando ali, e aí ele termina com ódio verdadeiro dela. E aí o conto termina com os dois na cama, ela chorando, ela dizendo, mas sou eu, mas sou eu, mas sou eu, tentando tirar ele daquele ódio, e ele com tanto ódio dela que ele já sabe que não vai continuar o relacionamento dali pra frente. Então, assim, e o conto termina assim, meio que com indícios de que o relacionamento vai acabar, porque eles começaram com um jogo que terminou com ele com ódio dela e ela tentando fazer ele lembrar de quem ela era de verdade.
E assim, é muito surreal, mas é muito bem escrito. O conto é muito bem escrito. E aí é um outro amor risível, tipo, se ele amava tanto ela assim, ele só amava ela se ela fosse aquela pessoa recatada e tal. Quando ela entrou num joguinho que ele também entrou, daí ele não amava mais, ele odiava aquilo. Então, assim, era realmente um amor? Ou era um amor risível, né? Então é isso. E aí tem outros 4 contos, só que daí eu achei o conto do simpósio, eu achei assim, é um conto longo, 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 que não acabava nunca, era no hospital. E aí um grupo de médicos e enfermeiras, e aí um é afim de um, que é afim do outro, aí tem uma mulher que quer ficar com um cara, e daí ela finge um striptease. É um conto meio louco, muito louco, daí tem, ela acaba da visão dos médicos, ela tenta suicídio, mas da visão dela foi um acidente. Ela botou ali o café, ela ligou o fogo para poder passar café, deitou na cama, acabou dormindo, o vento apagou o fogo e só vazou gás, daí ela se envenenou, daí um médico achou, salvou ela e tudo mais, mas assim, é uma coisa meio que tipo assim, um médico querendo transar com o outro, um dando em cima do outro, ela querendo ficar com um, mas também ficar com o outro. Tipo assim, é muito louco. Não gostei desse conto, eu achei o conto meio assim, sabe? Principalmente as atitudes dessa enfermeira, que parece que, na visão de alguns personagens, ela tentou se suicidar, mas a visão dela foi um acidente, né? Ela não fez de propósito o gás ali, daí não sei se ela tava falando a verdade ou se a visão dos outros personagens era a verdade. Então, assim, eu fico meio que não sei dizer se ela realmente tentou suicídio ou não, se foi realmente um acidente, como ela diz. Mas, assim, cara, num hospital, enfermeiros e médicos, da onde que eles tiram tempo pra poder ficar, tipo, um dando em cima do outro desse jeito? E aí tem o Dr. Havel, que é o personagem do 6º episódio. Ele é um médico casado com uma atriz famosérrima, linda e maravilhosa. Ele ama essa atriz, ele diz que é o casamento perfeito, que ele não tem nada de falar do relacionamento, mas trai ela com todo mundo, porque tanto que os médicos sabem que ele tem várias amantes. E ele tem mesmo amantes, ele admite, entendeu? Até uma das médicas é amante dele. E daí essa médica que é amante dele, tem um outro médico que gosta dela. É assim, é uma confusão esse conto, sabe? Mas aí são outros risíveis amores, entendeu? Tipo, como que esse médico que tem esse casamento perfeito com essa atriz famosa trai ela com um monte de gente? E essa médica que tem 2 filhos, que tem um amante, e esse outro médico que gosta da médica que tem 2 filhos e que é amante do outro médico, mas que não sei se ela é casada ou se ela é namorada do pai dos filhos, não fica claro ali. Aí essa enfermeira que tenta suicídio ou foi acidente, ela gosta de um médico, mas ela dá em cima de outro na esperança de que aquele médico fique com ciúme, daí ela fica se oferecendo, até finge um striptease ali na sala dos médicos. Então assim, será que ela ama mesmo esse médico ou não? Então assim, esse conto é uma coletânea de risíveis amores. Todo mundo, tipo, achando que ama todo mundo e tudo, assim, deturpado, sabe? Tudo ao contrário. Mas eu não gostei muito desse conto, não. E longo que não acabava nunca. O que os velhos mortos cedam lugar aos novos mortos é o 5º conto. Esse conto é bem interessante. É uma mulher mais velha que, 20 anos antes do momento que o conto acontece, ela teve um caso com um cara mais novo que ela, muito mais novo que ela, 20 anos mais novo que ela. E ela lembra dele e ele lembra dela, mas eles tiveram só, tipo assim, eles dormiram, tipo, um one night stand. Tipo, eles tiveram só uma noite juntos. E aí, depois de 20 anos, eles meio que se encontram. Ela tinha ido no cemitério pra poder ver o túmulo do marido, que tinha morrido já há um tempo. Ele encontra com ela, chama ela, vem, vamos lá na minha casa, vamos conversar e tal. Daí ela, tipo assim, vamos botar o papo em dia. Ela vai, porque ela tá sozinha ali, né, já... Ela meio que lembra ele e ela ficou naquela curiosidade de saber como que ele tava, e ele também com a curiosidade de saber como ela tava. E os dois vão pro apartamento dele pra conversar. E daí eles vão meio que relembrar
né, do relacionamento deles. E é assim, é também um outro risível amor, porque ele tem uma imagem dela na cabeça que é meio fantasiosa, meio que irreal. Ele era muito jovem, ele tava, tipo, na faculdade na época que eles tiveram essa noite juntos. Então ele ficou com aquele, meio que aquele sonho na cabeça, aquela lembrança de que ela era aquela mulher perfeita e tal. E ela tinha uma lembrança meio que tipo assim, ele era o cara bonitão, muito mais jovem que me quis quando eu era mais nova e agora eu estou velha e quero guardar aquele momento daquele jeito, sabe? Mas tipo assim, ela gostava dele de verdade? Não, porque eles só tiveram uma noite juntos. Ele gostava dela? Provavelmente não. Ele só achava ela uma mulher mais velha, muito bonita, muito sedutora, que deu ideia pra ele. E depois de 20 anos, eles se gostam? Também não, entendeu? Mas acabam ali também ficando juntos, sabe? Ficando juntos no sentido assim, de se encontrarem, conversarem e acabarem dormindo juntos de novo, meio que pra ver se aquela lembrança que eles tinham era verdade ou não. Assim, não é tão demorado quanto o simpósio, mas também não é tipo o melhor conto. Os 3 primeiros contos são muito bons. O 6º conto, que é o Dr. Havel 20 anos depois, é o Dr. Havel já tipo uma clínica. Ele tava doente, fazendo um tratamento pra uma doença super séria, e daí ele tem dinheiro, a esposa tem dinheiro, ele vai pra essa clínica pra se tratar, e nessa clínica ainda trabalha a ex-amante dele, a outra doutora lá, né? Então, assim, meio que conta como que esse cara que, quando era mais jovem, né, 20 anos antes, tinha uma esposa maravilhosa, a atriz que traía ela com todo mundo, como agora ele tá 20 anos mais velho, continua com a esposa porque ela gosta muito dele, ele gosta muito dela, mas ele começa a perceber que as outras mulheres ao redor não acham mais ele bonitão, não dão mais bola pra ele não é mais aquele conquistador, aquele, sabe... aquele homem que quando passa, assim, todo mundo olha, ele não é mais aquilo, e ele fica meio frustrado. E aí tem um jornalista que trabalha ali naquela clínica que entrevista ele, que meio que tem essa ilusão de que o Dr. Havel era aquele conquistador e tal, e pede umas dicas com o doutor em relação à namorada. O doutor dá, mas assim, o doutor tá naquele conflito interno de tipo assim, tá, eu era aquele conquistador, aquele galanteador, eu era aquele homem lindo que tinha várias amantes e minha esposa e tal, e hoje não sou mais, né? E aí também tem a questão desse jornalista com a namorada, de será que é amor mesmo? Porque ele claramente vai seguir qualquer coisa que o doutor falar pra ele. Se o doutor falar pra ele que a namorada dele não é tão bonita quanto ele acha, ele com certeza ia terminar com a namorada. Então, assim, ele sabia que gostava dela, ou ele se dizia que gostava dela, que amava ela, mas gostava mesmo? É outro tipo de risível amor, né? E Eduardo e Deus, que é o último conto, fala do Eduardo, que tem uma namorada que é muito religiosa. O Eduardo não era religioso, mas ela leva ele pra igreja um dia e ele vira um religioso seríssimo. Ele vira até mais religioso do que ela e ele fica meio fanático ali naquela história. Só que qual é o maior problema disso? O maior problema é que ele está na Tchecoslováquia comunista, né? Da década ali de 50 e 60. E por mais que não fosse ilegal ir à igreja, as pessoas julgavam muito quem ia à igreja e quem ficava muito religioso. Então, assim, ele praticamente é expulso, praticamente perde o emprego dele. Na verdade, ele ia perder o emprego dele na faculdade. Outro professor universitário, ateu, que vira religioso por causa da namorada e acaba tendo vários problemas por causa da religião. A diretora da faculdade ia exonerar ele, mas ele acaba dormindo com ela pra poder não perder o emprego, porque ele acha ela uma mulher extremamente feia, mas ele fica com ela pra não perder o emprego. Aí ele foi pra igreja com a namorada porque ele queria transar com ela. E ela era muito beata, falou que não, só depois do casamento. Aí ele começou a ir na igreja com ela, mas continuou com aquela lábia. Ai, mas você tem que dormir comigo, mas é porque isso, cada aquilo. E aí ele leu a Bíblia, ele começou a jogar trechos da Bíblia pra namorada, pra meio que falar, meio que pra distorcendo as palavras, pra meio que
como que eu posso dizer? Pra justificar que ela deveria dormir com ele sim. E daí, um belo dia, ele, de tanto falar e tal, depois também de quase perder o emprego, aí ele conta pra ela que quase perdeu o emprego, porque ele não quis renegar a religião dele, nem renegar a Deus na reunião que ele teve lá na faculdade pra decidir se ele ia ou não perder o emprego. Ele não renegou, mas não perdeu o emprego porque ele foi com a diretora. Aí a namorada dele, triste e vitimizando ele, falou assim: não, então vamos lá passar o final de semana na cabana afastada da cidade do seu irmão, vamos pra lá. Então ela já vai ali com a intenção de que tá, beleza, né, vamos dormir, já que você já me convenceu, já que você tá triste, eu vou fazer o que você quer. E aí ela meio que se convenceu de que algumas coisas que ele tinha distorcido da Bíblia eram verdade pra poder fazer a vontade dele. Só que acontece, ele vira um religioso fanático. E aí depois que ele consegue o que ele quer com a namorada dele, quer transar com ela, o que ele faz? Ele fala que ela não é religiosa nada, que ela não é temente a Deus nada, que ela traiu a Deus dormindo com ele. E ela termina o relacionamento. E é isso. E é isso, era um amor? Não, era um risível amor, né? Ele dizia que amava tanto ela, mas depois conseguiu o que quis, meteu o pé. E ficou lá com seu fanatismo religioso, tendo vários problemas, porque a sociedade tcheca da época não aceitava. Não é que não aceitava, né? Como eu já disse algumas vezes, não era ilegal ir à igreja, mas você era muito julgado, né? Porque quando você está numa sociedade comunista, ali você tem que ter o Estado, né? Como seu pai, como o que você deve venerar, e não uma religião em si. Meio que o governo faz aquela lavagem cerebral, as pessoas ficam ali fanáticas pelo governo e fanáticas pelo Estado. E era nessa sociedade que ele estava inserido, né? Então, é isso, pessoal. São os 7 contos. Antes de eu terminar, eu queria ler para vocês o comecinho aqui. No final do livro tem um texto, né, um pós-fácil do François Ricard, chique, não conheço esse autor, mas ele fez aqui um pós-fácil e o primeiro e segundo parágrafo dão uma ideia sobre quando que o livro foi escrito, tipo, a sociedade da época, e o que se passava meio que na sociedade da época do autor quando ele escreveu. Aí eu vou ler aqui o comecinho, ó. Escrito na Boêmia entre 1959 e 1968, essa indicação com que se encerram Risíveis Amores já fornece por si uma primeira pista de leitura, pois revela esse livro como ponto de partida de todo o empreendimento romanesco de Milan Kundera e, a esse título, lhe confere um valor preciosíssimo. Embora essa obra, tal como hoje a conhecemos, tenha sido publicada apenas em 1970, isto é, 2 ou 3 anos depois de A Brincadeira, um livro do Milan Kundera, sua escrita, vale ressaltar, acompanhou ou até precedeu a do primeiro romance de Kundera. Risíveis Amores foi, primeiramente, o título de 3 pequenos cadernos publicados em Praga em 1963 e 1969. Dos 10 contos que continham, o autor escolheu 8 para constituir o volume publicado em Praga em 1970, que foi objeto, naquele mesmo ano, de uma primeira edição francesa, na qual o número de contos acabou reduzido a 7. Ora, o conto inaugural desse volume definitivo, Ninguém Vai Rir, havia sido publicado inicialmente no primeiro dos 3 cadernos, o de 1963, enquanto os 2 seguintes, O Pomo de Ouro do Eterno Desejo e O Jogo da Carona, provinham do caderno de 1965, e os 4 restantes, do de 1969. Então, esse livro foi escrito entre 59 e 68, então, praticamente o primeiro livro que o autor escreveu que ele considerou publicável. E aí, nesse pós-fácil, o François continua falando sobre o autor e a obra dele, e ele diz que o Milan Kundera se encontrou como escritor, né, decidiu que ele ia fazer como profissão na vida, quando ele escreveu esses textos que contém aqui. Então, mesmo esse livro tendo sido publicado depois de um outro livro que ele já tinha publicado, que é o A Brincadeira, na verdade ele escreveu esse livro primeiro, ele só foi publicado
né, como 7 contos definitivos depois. Então, são os primeiros contos do Milan Kundera aqui, os primeiros textos mesmo que ele escreveu, que ele considerou publicável, porque o próprio autor conta em uma entrevista que o François põe aqui trechos, que antes disso ele tinha escrito algumas outras coisas, mas que ele nunca publicou e que ele nunca nem publicaria, que era um texto que ele escrevia para si mesmo, que ele achava assim, escrevia por escrever, sem pretensão de publicar. Esses daqui foram os primeiros textos escritos pelo autor que ele realmente publicou, tá? Então, assim, primeiras escritas do Milan Kundera que ele publicou, que ele gostou o suficiente para publicar, mesmo que tenham sido publicados depois, como um segundo livro, né? Então, pessoal, é um livro que eu indico. Talvez você goste mais de outros contos do que do conto 4, do 4, do 5, do 6, do 7 do que eu. Eu gostei mais dos 3 primeiros. Então fica aí a dica, né, de um livro de contos. Esse autor, ele escreveu um livro muito famoso, vou deixar a capa aqui, que muita gente fez vídeo aqui no YouTube, mas eu esqueci o nome. Eu não vou falar o nome porque eu sei que eu vou errar. E aí vou passar vergonha, mas vou deixar a capinha aqui pra vocês. E o próximo livro que a gente vai ler para dar continuidade ao nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros, pessoal. Então, o próximo país é Portugal. Esse desafio, como vocês sabem, eu tô pegando as dicas de uma lista que veio de indicação da tag, né, da tag livros. Eu tenho assinatura da tag Inéditos, mas eu já assinei Inéditos e a curadoria. Então, eu estava seguindo aquela lista, só que o próximo livro que a gente tinha que ler era o livro de Portugal, que era esse livro aqui, da Agostina, mas eu não encontro esse livro para comprar de jeito nenhum. O novo não tem para vender e o usado, pessoal, tá muito caro em sebo. Na Estante Virtual, que é um site que só vende livros usados, né, que é um site que reúne sebos, só tem uma unidade que tá R$80. Gente, eu me recuso a pagar R$80 num livro pequeno, usado, com mancha de idade, assim, não é um livro raro, não é um livro com assinatura da autora, não é tipo primeira edição, é só um livro usado que tá esgotado. Então, assim, eu acho R$80 um absurdo pra eu pagar num livro muito velho, desgastado, sabe? E assim, tem na Amazon ele usado pra vender por 300 e tantos reais. Tipo assim, se R$80 eu já tô achando um absurdo, 300 e tantos não vou pagar mesmo. Como ele é um livro antigo que tá fora aí de catálogo das editoras há um tempo, não tem e-book dele. Então, não vou comprar, me recuso a pagar R$80 num livro usado, desgastado, de sebo. E o que eu vou fazer? Eu vou trocar o livro. Eu vou ler um livro de Portugal, mas vou ler um livro que eu já tenho na minha estante. Então, o próximo livro que nós vamos ler para o desafio Volta ao Mundo em 50 livros, com o destino Portugal, vai ser As Intermitências da Morte, do José Saramago, autor português. Então, iremos para Portugal no próximo livro do desafio, tá? Então, o Intermitências da Morte nem precisa de introdução, é um livro que eu não li ainda, mas que eu já vi vários vídeos aqui no YouTube sobre, você provavelmente já ouviu falar. Então, a gente vai ler junto e assim que eu terminar essa leitura, eu gravo o vídeo do desafio para postar aqui pra gente conversar sobre o que a gente achou dessa leitura, combinado? Então é isso aí, pessoal. Próximo livro do desafio, As Intermitências da Morte, do Saramago, iremos para Portugal, tá? E a gente vai continuar conversando sobre livros, literatura, assuntos relacionados nos próximos vídeos. Por favor, clique em gostei, que isso me ajuda muito, muito, muito. Todos os livros, né, que apareceram aqui, esses 2 livros, vão estar com link para compra aqui, na descrição do vídeo. Se você comprar no link, você não paga nada a mais por usar o meu link, você só tá sinalizando para a Amazon que foi uma indicação minha, então você tá me ajudando, isso me ajuda muito e você não gasta nada mais por usar o meu link. Então, por favor, se você for comprar alguma coisa na Amazon, qualquer coisa, mesmo que não seja livro, entra aqui num dos meus links de indicação de livro e vai pro objeto que você precisa comprar, que isso me ajuda muito mesmo. Se inscreve no canal, eu preciso bater 1000 inscritos e a gente vai continuar falando sobre livros, literatura e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!